Sejam bem-vindas ao bloco 2 do nosso curso. Neste bloco, nós vamos aprender como ordenar a nossa casa, como organizar a nossa casa, como decorar a nossa casa. Vamos aprender métodos de limpeza que vão facilitar a nossa vida. Vamos aprender métodos de divisão de tarefas que também vão facilitar a nossa vida. Mas, antes disso, é preciso que a gente entenda alguns conceitos, que a gente quebre algumas barreiras, que a gente quebre algumas ideias que foram colocadas na nossa vida para poder realmente partirmos para a ação. Por quê? Porque se eu não romper com essas barreiras que estão dentro de mim e eu muitas vezes não percebo, a minha tendência é, após o curso, começar a colocar tudo aquilo que eu aprendi em prática, mas logo desanimar, porque não está enraizado em mim os conceitos necessários para entender o meu papel no lar. Então, nesta aula 1, nós não vamos partir para a prática ainda. A partir da 2, nós iremos para a prática. Nesta aula, nós vamos aprender a aceitar a nossa realidade. Então, primeiro, eu queria que nós pensássemos na nossa casa, né? Que você parasse um pouco de olhar para mim e pensasse na sua casa. Mas esquecendo o trabalho que você tem para mantê-la em ordem, o trabalho que você tem para mantê-la limpa, pensar unicamente nela como o seu lar, né? E nas pessoas que ali moram. Então, quando pensamos na nossa casa, né? Quem tem casa própria, pense no esforço que foi para você adquirir essa casa, né? Quem não tem, quem paga aluguel, no esforço diário e contínuo da sua família para pagar o aluguel, no esforço que você coloca para melhorar a sua casa. Se você mora com seus pais, no esforço de seus pais para manter a sua casa. E principalmente nos momentos de alegria que você viveu com os seus ali dentro. Pense nisso. Quais as memórias que você gostaria de deixar nessa casa? Quais as memórias que você tem das vivências e experiências na sua casa? Então, eu tenho certeza que quando nós pensamos na nossa casa, né, respondendo essas questões e esquecendo todo o trabalho, nós não pensamos na bagunça. Não nos vem à memória a desordem, nos vem à memória como um lugar de realização, como um lugar de aconchego, como um lugar de alegria e como um lugar de paz. Então, antes de compreendermos a nossa responsabilidade, nós precisamos romper com uma barreira que é a barreira da disputa. Qual disputa? Sobre quem deve fazer o quê, em qual medida, quem faz mais, quem faz menos, e entendermos que eu, que estou aqui disposta a partir do momento em que eu adquiri este curso, devo buscar fazer o melhor que eu posso e vencer a mim mesma segundo a segundo. O que é vencer a si mesmo segundo a segundo? Isso não está preso apenas à questão das tarefas domésticas. Vencermos a nós mesmas segundo a segundo é vencermos a nossa tendência de reclamar em vez de fazer, de falar que só você faz, em vez de partir para a ação de maneira entregue, de maneira amorosa, é vencer essa nossa tendência e essa nossa inclinação a reclamar, a ficar com preguiça, a exigir um descanso e, na verdade, partirmos para a ação. De fato, enquanto família, né, todos os membros de uma casa, eles podem e eles devem ajudar nas tarefas domésticas. Afinal, o lar não é só meu, o lar é de todos, pertence a todos. Mas, se nós pensarmos bem e formos bastante honestas nesta reflexão que eu vou propor agora, nós só cobramos ações do outro nas pequenas coisas. Quando se trata de grandes questões, nós geralmente não exigimos tanto do outro. O que seriam essas grandes questões? Como assim? Bom, primeiro vamos entender as pequenas questões, né? O que são as pequenas questões? Lavar banheiro, lavar uma louça, tirar a meia que suja que está dentro do sapato, enfim, as pequenas tarefas cotidianas que nós sempre estamos exigindo a participação do outro. As grandes questões de um lar seriam o quê? Uma escolha de uma tinta para pintar, a escolha de um móvel novo, uma reforma, seja ela pequena ou grande,
Quando se tratam dessas grandes questões, dificilmente nós mulheres queremos que esta seja uma decisão dos outros. Dificilmente nós mulheres permitimos que os outros executem essas tarefas, não na questão prática, mas na questão da escolha. Então, isso faz muito sentido. Por que que isso faz muito sentido? Porque o gerenciamento do lar é todo nosso, nas pequenas e nas grandes coisas, ainda que nós tenhamos ajuda. E aí, né, por falar em ajuda, vem aquela questão que eu sempre recebo nas caixinhas. O meu marido deve me ajudar, o meu marido não me ajuda. E o ponto, quando se relaciona com o cônjuge, requer de nós bastante sabedoria. O que eu vou falar agora, para que vocês entendam, é preciso que vocês esqueçam essas questões de lutas por direitos iguais, por direitos de trabalhar, de exercer profissões, porque não é disso que eu estou falando, nem será sobre isso que eu falarei. Mas nós precisamos compreender um raciocínio para tudo, usar o nosso raciocínio para tudo e sobrepor as nossas emoções. Então eu me questiono assim, como eu devo usar minha sabedoria? Se eu grito com o meu marido, ou se eu grito ao mundo, nas redes sociais, que os homens devem sim, que não é isso de o lugar da mulher no fogão e tal. A tarefa em si que precisa ser feita, ela vai ser feita a partir do meu grito, ou seja, eu ir nas redes sociais ou eu ir reclamar isso com o meu marido o tempo todo, vai fazer com que a tarefa seja feita? Não, eu vou perder um tempo enorme do meu dia, um tempo enorme da minha vida, energia física, energia psíquica, né? Porque isso nos causa muita ansiedade e a tarefa vai continuar lá, esperando a minha ação. Então, se eu ficar gritando pro meu marido que ele precisa lavar a louça, lavar a louça, lavar a louça, ele vai lavar? Talvez sim, talvez não. Então, as chances de você prejudicar o seu matrimônio com tantas exigências, porque nós tendemos a exigir de uma maneira mais grosseira, de uma maneira mais ríspida, de uma maneira como uma ordem mesmo, ela mais prejudica o matrimônio do que ajuda. E é aí que a sabedoria feminina, ela precisa entrar em jogo. Então, por ser católica, eu não posso enxergar, Kathleen, não enxergo o matrimônio como algo dividido. Márcio e eu, meu esposo e eu, nós somos um só. Então, se nós somos um só, a partir do momento em que eu trabalho, ele trabalha. A partir do momento em que eu enxergo nele o cansaço dele, o meu cansaço, é até a oração de São Francisco, o meu cansaço em me dedicar ali um pouquinho mais, vai gerar nele uma recuperação de fôlego que é porque não dá para separar. Então vai gerar nele uma recuperação que, ainda que eu esteja cansada de tanto fazer, eu me sinta bem. Porque, mais uma vez, eu falo para vocês, o olhar da mulher está voltado para fora. Enquanto fixarmos os nossos olhares, no nosso cansaço, nos nossos desejos, nas nossas emoções, nós estaremos fugindo do que é próprio da mulher, porque é próprio da mulher voltar-se para fora. Então eu gostaria de propor para vocês uma experiência muito difícil, que é difícil para mim também, de não cobrar o tempo todo, por alguns dias, por 2 semanas, de não cobrar o tempo todo por essa ajuda do seu marido, tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou me sentir cansada. Por um fruto que você vai colher lá na frente, você vai se empenhar em não reclamar. E quando for necessário realmente solicitar a ajuda do seu marido, você vai solicitar preparada para o não, preparada para o sim. E vai saber solicitar. A mulher, eu lembro muito bem de um colega de trabalho que eu tinha que falava assim, as mulheres elas têm tudo que elas quiserem de um homem, basta saber pedir. E isso acontece também aqui em casa, às vezes eu falo, Márcio, você poderia fazer isso aqui para mim, por favor? E a resposta dele sempre é, pedindo desse jeito, não tenho como negar.
Paremos de fugir da nossa essência que é própria de sensibilidade e doçura. A nossa essência é para ser doce. A nossa essência é para ser terna. A nossa essência é para ser acolhedora. E isso se dá na nossa forma de falar, na nossa forma de vestir, na nossa forma de agir e na nossa forma de cuidar do nosso lar. Desde que, de um século para cá, nós tentamos romper com isso, somente gritando e exigindo. Nós estamos fugindo da nossa essência e, ao invés de ganharmos espaço, nós estamos perdendo. Parece que estamos ganhando, mas nós estamos perdendo. Perdendo porque nos perdemos de nós mesmas, de quem somos, para que fomos criadas, e aí vivemos num conflito mental e num desgaste, em uma tristeza, em uma insatisfação constantes, justamente porque estamos fugindo daquilo que somos e perdendo com os nossos maridos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, porque não sabemos falar. Então eu desafio vocês e me desafio também a nos empenharmos nesta proposta de não cobrar tanto. Porque, veja bem, a nossa dificuldade, a nossa grande dificuldade, ela não está nas tarefas em si. Na verdade, no lar, a nossa grande dificuldade está na prática da humildade. Vocês sempre vão me ouvir falar em virtude, então está na dificuldade em exercermos a prática da virtude da humildade. Para entender o quê? Primeiro, eu não dou conta de tudo sozinha e que tá tudo bem. Eu não dar conta de tudo sozinha, desde que não seja por preguiça, desde que não seja por descaso, desde que não seja por ficar nas redes sociais e usar do meu tempo de uma maneira ruim, de uma maneira fútil. Então, eu entendo que eu não dou conta de tudo, é um ato de humildade. E eu entendo que eu preciso da ajuda do outro, é um ato de humildade. E para ser humilde, é preciso colocar-se de maneira humilde e saber falar. Se falarmos dos papéis principais de cada um, só para a gente entender melhor, porque muitas vezes para o homem não é tão importante a tarefa doméstica quanto para nós, se nós olharmos esses papéis principais de cada um, o homem ele tem a função principal, dentre algumas, de ser provedor. Hoje, na realidade de muitas famílias, as mulheres, assim como é na minha casa, precisam trabalhar para auxiliar na renda familiar. E há casos em que, devido ao desemprego do marido, etc., a mulher tornou-se a provedora principal. E também não tem problema, porque estar a serviço da família, doar-se à família, é entender as peculiaridades da minha família. E muitas vezes sim, eu vou servi-la melhor trabalhando porque é necessário. Mas pensando no padrão, o que é o padrão? O homem sai para trabalhar. O homem sai para trabalhar, assim como muitas de nós, quando voltamos para casa estamos cansadas. Mas nós temos uma agilidade e uma percepção que são próprias do feminino, de mesmo cansadas enxergarmos tudo aquilo que ainda precisa ser feito. E aí nós nos colocamos em ação. O homem não, o homem necessita de um descanso. Ele vai chegar, ele vai ver muita coisa que tem para ser feita no lar, na casa, e para ele vai estar tudo bem, porque naquele momento, para ele, o necessário é recuperar a sua energia, é colocar a sua cabeça no lugar, é realmente encontrar na casa um refúgio e não mais um local de trabalho. É um tempo necessário, Não quer dizer que ele vai passar todo o tempo que ele vai passar dentro de casa vai ser assim. Não, mas aquele primeiro momento em que ele retorna precisa ser um momento em que ele é acolhido. E isso é uma grande dificuldade que eu enfrento, eu confesso para vocês, porque eu quero colocar em ação. Então, assim, nós tendemos a nos colocar em ação e eles tendem a dar uma paralisada. Se nós pensarmos, por exemplo, em uma situação de perigo, o homem ele tem um instinto protetor. Então, se nós pensarmos em uma situação de perigo, de risco de vida, estejamos nós cansadas ou não, a nossa tendência feminina é paralisar. Enquanto o homem, ele pode estar extremamente cansado, ele vai se colocar em alerta, ele vai se colocar à disposição, ele vai se colocar em ação para proteger a sua família. Esse é o reconhecimento da essência de cada um. E é por isso que
Quando nós gritamos por igualdade de gênero ou queremos colocar homem e mulher como iguais, nós somos iguais em dignidade. Dignidade de filhos de Deus, somos iguais enquanto seres humanos, né? Somos constituídos da mesma matéria, mas nós não somos iguais na nossa essência. Então, quando queremos colocar como igual, nós entramos em um grande risco, porque homens e mulheres são diferentes, percebem as coisas diferentes, reagem aos acontecimentos de maneira diferente, e é essa complementaridade que enriquece o nosso lar. Então, mais uma vez, eu desafio vocês a passarem esses dias sem reclamar e exigir essa divisão de tarefas. A gente pode trazer muitos conceitos de administração de empresas para gerenciar a nossa casa? Pode. Mas a nossa casa não é um chão de fábrica, onde eu faço isso, você faz aquilo e ponto final. Não é isso, né? É estar atento que hoje eu estou um pouco mais cansada. Faz para mim, por favor. Hoje ele está cansado. Não é que só ele tem que fazer aquilo, eu posso fazer também. Pensemos na nossa casa como um lugar de unidade, não como um lugar de divisão. E ainda falando em ajuda, né, nós temos a realidade de que estamos falando, lembrem bem, de aceitar a nossa realidade. Temos a realidade de quem tem ajudante uma vez por semana, tem ajudante a cada 15 dias, tem ajudante diariamente, uma vez por mês. E também tem a realidade de quem não tem ajudante, né? Porque as realidades de cada lar são diferentes. E essa é outra barreira que a gente precisa romper para poder partir para a ação. Por quê? Porque quando eu não enxergo o meu lar como único, com necessidades únicas, com características únicas, eu tendo às comparações e imitações daquilo que eu vejo, principalmente em redes sociais. E aí eu começo, né? Tem gente que tem muita ajuda, tem gente que tem pouca ajuda. E o que acontece com quem tem ajuda? Mais pra frente eu vou ajudar vocês a organizarem o mês de tarefa de vocês de acordo com a quantidade de ajuda que vocês têm no mês ou se vocês não têm ajuda. Eu vou dar uma planilha prontinha para cada uma dessas realidades e aí vocês vão adequar de acordo com a necessidade e as características da sua casa. Mas eu queria já fazer um alerta para quem tem ajuda. Nós temos 2 pontos de risco. O risco de ou delegar demais ou delegar de menos. Então eu diria que para quem tem ajuda em casa é preciso saber delegar. O que seria delegar demais? Seria deixar realmente toda a administração da casa por conta da ajudante. Então, a ajudante é quem decide o que vocês vão comer, a ajudante é que decide o que vai ser limpo hoje, a ajudante é que decide qual a coxa que vai colocar na sua cama, enfim. O que acontece? Qual é o risco que tem nisso? Ai, que bom que ela escolhe para mim. Não é bom. A sua casa vai ter a cara da sua ajudante, não a sua cara. Vai ter o toque da sua ajudante, não o seu toque. E o outro risco qual é? Quando eu não delego, eu centralizo. E aí eu me canso desnecessariamente. Porque se eu tenho ajuda, por que eu não posso delegar? Então é preciso saber que, ainda que eu tenha alguém que me ajuda, eu preciso gerir, eu preciso organizar. Sou eu quem dito como é que vai ser, o que é que vai ser, quando vai ser. E aí nem todos nós podemos pagar por ajuda, falando já de uma outra realidade, né? Nem mesmo uma vez por mês. Só que se eu ficar presa a isso, meu marido não paga ajuda, eu já recebo isso na caixinha também. O que eu faço? Eu fico me comparando com outras pessoas e a minha tendência é ficar frustrada, é reclamar, é me sentir revoltada, me sentir mais cansada ainda, porque eu não aceito essa minha realidade, né? Então, aceitar a minha realidade é extremamente importante. Por quê? Quando eu aceito a minha realidade, eu começo a fazer escolhas baseadas e voltadas, direcionadas para as necessidades próprias da minha família, não para as necessidades da família de fulano, não para... Você vai escolher para a sua família, não para a minha. Não para a minha.
Então, nas aulas seguintes desse bloco, eu vou dar as dicas aprendendo, né, para que vocês aprendam a tornar mais leve a execução de tarefas mesmo na casa. Como deixar organizada sempre, como conseguir limpar sem que eu fique o dia todo limpando, como fazer faxina sem que eu fique sempre exausta. Então a gente vai juntar, assim, não tem um método específico que vai ser utilizado. Por exemplo, nós vamos fazer o método Fly Lady. Não. Ao contrário, eu vou explicar através da experiência da minha casa os diversos métodos que eu fui juntando e que para mim fizeram sentido e que muito provavelmente farão para vocês também. Então, só que para aqui nós compreendemos a nossa realidade e quebramos barreira. E para as aulas seguintes é preciso buscar a prática de uma virtude extremamente necessária para que realmente esse curso, né, neste campo, nesta área da casa, de ordenar a casa, tenha resultados bons para você. Qual é essa virtude? A virtude da diligência. Essa virtude, ela nos chama ao trabalho. Melhor, ela nos chama à disposição para trabalhar. A pessoa diligente é uma pessoa que se coloca a serviço. A pessoa diligente é uma pessoa que percebe o que é necessário ser feito antes que alguém perceba, que alguém reclame e já parte para a ação. E é isso que muitas vezes, inclusive, nós gostaríamos que os nossos maridos tivessem, né? A virtude da diligência. Que eles enxergassem ali que tem uma roupa no chão e que precisa ir para o cesto e pegasse sem que a gente precisasse pedir. Mas nós também precisamos ser diligentes. E sermos diligentes principalmente nos nossos tempos de descanso. Tornando esses tempos de descanso tempos úteis, fazendo coisas úteis. Se eu estou fisicamente cansada, eu sento agora para descansar o meu corpo, mas eu vou ler algo que vai dar resultado para a minha família. E assim por diante. O padre Jorge Chevreul, ele tem um livro chamado As Pequenas Virtudes do Lar. E ele fala da virtude da diligência e eu gostaria de passar uma frase para vocês que eu acho muito interessante. Ele diz que o verdadeiro luxo de uma casa está no cuidado com que todos se esforçam para fazer bem todas as coisas. E este deve ser o nosso objetivo. Então, se pensarmos na mulher forte para concluirmos essa aula 1, a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela tinha ajudantes, muitas ajudantes, mas ela era a primeira a acordar e a última a dormir. Todas as tarefas, inclusive administrativas, de negócios, passavam pelas mãos dela e ela fazia bem. Por quê? Porque ela era diligente e nós vamos aprender com ela. Vejo vocês nas próximas aulas deste bloco, onde nós vamos colocar a mão na massa.